Ah não, moço, por quê? Ai, ai. Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma Unboxing Review. E chegou um grande dia, estamos aqui com o Spider-Man Black Suite da MES Toys, que é a primeira figura da MES Toys, que, né, normalmente, né, que alguns amigos e também pelo que eu andei pesquisando, a MES Toys faz parte da CT Toys. Não sei se é uma linha da CT Toys ou uma subsidiária, mas que vamos estar acompanhando aqui se essa primeira figura aí eles começaram com o pé na porta, né, no bom sentido ou no mau sentido. E aqui na review vou mostrar todos os detalhes para vocês. Sim, veio com alguns detalhezinhos, porém um deles tá me incomodando bastante e me chateou por, né, no caso da minha figura ter vindo com isso. Bom, vamos seguir a review aqui ao longo. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Então, fãs do Homem-Aranha, fãs da Marvel e também a galera que tá hypada com a MES Toys, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu fiz a compra dessa figura no AliExpress, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, e que eu recomendo. O vendedor mandou super rápido e também muito bem embalado. E falando assim, vamos conferir a caixa aqui, que a caixa é linda, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Um básico, mas um básico que funcionou bastante. Aqui é um preto fosco, né? Aqui o símbolo da aranha, que tem o mesmo símbolo no peito da figure. Aqui embaixo eles colocaram a escala 112. Se eu não me engano, a Mesco também manda dessa forma, né? E aqui o nome da figure, MES Toys. Vamos dar a voltinha. Continua o símbolo da aranha aqui na parte de trás. Aqui uma mensagem de aviso na parte de baixo também. Aqui em cima, MES Toys e o nome da figure. Então bora largar o mistério e vamos conferir o blister. Aqui a caixa totalmente vazia, sem manual, nem nada. Bom, a caixa é acompanhada de 2 blisters aí que tá sensacional esse visual, viu? Você tá doido? As cores também. Vamos começar olhando para a base e os itens aqui. Em foco para vocês a base. Tá uma cor muito bonita. É um preto fosco, assim como na caixa e aparentemente na figura também. O símbolo da aranha aqui é em alto relevo. Tá dando para escutar? E que tá muito bonito mesmo, tudo aqui. Tanto o símbolo tá certinho, não tem defeito nenhum, tá? Na base, no desenho da aranha aqui tá muito bonito. Aqui temos o gancho para poder segurar a figura, que realmente parece de ótima qualidade, viu? Acho que é bem de boa. Depois a gente faz o teste. Agora conferindo a arte, que é de ótima qualidade, tá, pessoal? Sinceramente, é uma das melhores que eu já vi. Dá para perceber que é um arame bem forte na parte de dentro aqui e que a gente consegue moldar da forma que a gente quiser. Então, da forma que você deixar a figure, com certeza vai segurar, porque é realmente um arame bem forte na parte de dentro e também muito bonito, acompanhando aí a cor da figure e também da base. Bom, e por último dos itens que vem ali no blister da base, temos aqui essas duas teias de aranha básicas de plástico, mas que aparenta estar muito bem feito. Eu gostei do design, aqui em alto relevo também. E que a gente vai fazer o encaixe na figura depois aí para ver como é que fica. E é isso. Bom, vamos agora seguir com o blister da figure. Vou deixar de lado aqui para ter mais espaço. Bom, agora acompanhando o blister da figure, ele veio com 2 head scoop. Depois eu vou mostrar com mais detalhes aqui perto para vocês. Ele veio com essa head base e aqui simulando os olhos fechados ali quando ele está com momento de raiva, de ataque ou jogando teia nos outros, né? Bom, veio 5 pares de mãos extras, 6 com que já vem nele de punho cerrado. Temos palma de mão totalmente aberta. Aqui também. E aqui também. Mas a forma dos dedos ali está um pouco mais para baixo, um pouco mais esticado. Que a gente sabe que é para poder fazer aquelas poses tradicionais que tem nos Homens-Aranhas. Bom, aqui uma palma de mão semi-aberta. Essa aqui também, né, de punho cerrado, porém com gap na parte de cima da mão, para a gente poder encaixar os effects. E também falando dos effects, temos mais 2 teias de aranha aqui. Deixa eu pegar. Bom, pessoal, as 2 teias de aranha estão bem feitas, mas é de plástico, tá? Você não consegue moldar aqui. Se você começar a dobrar aqui, meu amigo, vai quebrar no meio. Então, deixar de aviso aí, que senão já chegar dobrando isso aqui, já era teia. Bom, pessoal, blister conferido. Agora vamos para as primeiras impressões, que é agora que o bicho pega. Bora lá. Bom, pessoal, de primeira impressão é a melhor possível. Olha só esse design e olha só essa cor. Eu realmente gostei desse preto fosco. Eles acertaram bastante. Tá muito bem pintado, tá? E fica bem, né, perceptível. Fica mais bonito ainda porque tem esses detalhes branco e o resto da figure todo preto. Realmente tá muito bom.
Bom, agora vamos para a parte de articulação e junto com a articulação eu vou estar mostrando os detalhes que no caso a minha figure veio. É aquilo, né, pessoal? Figure bootleg a gente compra sabendo que pode vir com uns detalhes ou outros, que no caso a minha figure vem, a do coleguinha já não pode vir. Eu falo isso porque eu sempre estudo as figuras antes de trazer a review. Eu cheguei a ver duas reviews diferentes que tinha coisas na figure dos caras, né, dos youtubers, que não veio na minha figure e coisas na minha figure que não veio deles. Então a gente sabe que isso pode acontecer, mas aí no caso eu vou passar os detalhes que veio na minha figure junto com as articulações. Bom, começando aqui com a articulação na cabeça, que é excelente. Ele consegue olhar muito, mas muito para cima mesmo. Olha isso aí. Tá? Isso que ele tem ponto de articulação no pescoço, que aí a gente consegue jogar ainda mais. Colocar o pescoço reto aqui, a gente consegue olhar bem para baixo. E na verdade parece que ele está olhando para frente, né? Mas aí, só jogar o pescoço para baixo e olha isso aí. Maravilhosa essa articulação, né? Vou mostrar dois detalhes que veio aqui. São pequenos, mas perceptíveis principalmente debaixo da luz. Tá vendo aqui, ó? No nariz e no queixo. Que realmente na hora que eu abri o blister, eu já percebi isso porque eu estava debaixo da luz. Porque a pintura da figure toda é um preto fosco. Porém o material aqui parece que é um preto brilhoso. Então no caso, se descascar, que foi o caso que já veio assim, debaixo da luz, fica diferente. De longe, não, né? A figura toda preta. Na outra head scoop, essa aqui veio de boa, porém não sei se a câmera vai dar para ver, não sei se é no momento de pintura aqui em restante da head scoop, acabou respingando aqui, manchando, passou o dedo de leve aqui, não sei. Só sei que de perto a gente consegue ver algumas manchinhas aqui, eu não sei se a câmera vai estar pegando para vocês. Bom, pessoal, aproveitando que está na articulação, essa figura foi totalmente inspirada nas articulações do Homens-Aranhas da Revoltech. Então, para quem tem, né, as figuras da Revoltech, não só do Homem-Aranha, já vai estar acostumado com esses pegs que ficam à mostra. Talvez você que não tenha nenhum possa se incomodar, mas eu acho que é questão de costume, tá? Que ao longo do tempo, eu tô com essa figura aqui há algumas horas e para mim já tá super de boa, na verdade eu nem me esquento muito, porque tem review aqui do canal da Custom da TK pro Goku Instinto Superior, que já tem esses pontos de articulação do mesmo jeito e que não me incomodaram. Então vamos continuar aqui. Articulação nos braços. Não preciso nem falar, né? Olha isso aí. Sensacional. A gente consegue colocar totalmente na horizontal, muito mais do que 90 graus. A gente consegue descer o ombro. Aqui tem esse peg. E aqui tá o porém, tá, pessoal? Isso aqui que tá me chateando. Olha só pra você ver a diferença. Tá vendo? De gap. Porque é o seguinte, na hora que eu abri o blister, do nada, eu já vi que esse braço estava solto, não veio encaixado. Eu falei, pronto, minha figura já chegou quebrada. Mas não, realmente estava solto, porque esse pega a gente encaixa aqui, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, tem um buraco aqui, né? Vamos falar bonito, gap. Porque é o seguinte, se você deixar o braço colado aqui no peito, fica esse gap, é normal. Olha esse lado como é que fica. Se caso você quiser deixar o braço um pouco mais reto com o peito, aí vai ficar um pouco mais para fora. Vou colocar isso aqui também. Olha a diferença. Infelizmente, esse peg meu veio totalmente errado. Ele tinha que vir um pouco mais aberto aqui, né, ou mais fundo, para esse pino entrar um pouco mais. E isso que tá me deixou chateado. Vamos ver se eu faço isso, né? Se eu abro um pouco ali o buraco, para ver se encaixa melhor. Mas infelizmente, minha figura veio com esse detalhe. Isso está me incomodando demais. Bom, articulação borboleta tem esse sistema que eu achei incrível e que segue a linha totalmente aqui da aranha, tá? A gente consegue aproximar bem, ó, os braços. Então, meus amigos, olha aí. Consegue cruzar realmente os braços totalmente, né? Isso é fenomenal e acabou de sair de novo. Bom, e detalhe sobre essa questão do peitoral aqui, eu não sei, tá, pessoal? Se no caso pode vir dar algum problema em questão dessa articulação vir arrancar a tinta de baixo. Eu acho que não, espero que não. Porque no momento que eu vim aqui, que eu abri a figura e tentei articular, estava bem travado. Porém eu fiz uma força e meio que descolou, vamos dizer. Não sei se é por causa da tinta por dentro. Nossa, soltou de novo. E que provavelmente não deve descascar, vamos ver ao longo do tempo. Conseguimos rotacionar o braço totalmente aqui no eixo do ombro. Encaixou. Deixa eu voltar esse peg aqui. Não fica feio, né, esse trem à mostra. O bíceps, ele é preso no ombro, a gente não consegue rotacionar. Tem um joint aqui no cotovelo, que a gente consegue fechar bem o braço. Tem articulação aqui no punho. Vamos ver como é que é. É um pino igual, vem nas figuras da Mafex, até própria da CT Toys.
Ô, moço, o braço soltando toda hora. Mas é normal, tá, pessoal? Isso não é defeito, não. Bom, ele tem essa articulação no abdômen, então a gente consegue abaixar um pouco. Tá vendo? Realmente bem. Ele vai bem para trás. Temos uma rotação na parte superior do torso. Tem articulação aqui na cintura, então conseguimos rotacionar a figura totalmente, 360. E com essa articulação na cintura a gente consegue abaixar um pouco mais, mas acaba soltando, tá? Isso aqui aconteceu com as mesmas figuras dos outros YouTubers do qual eu falei para vocês. Então se a gente jogar muito para trás, ele até fica um pouco mais, tá vendo? Se a gente jogar para frente, sai com mais facilidade, mas é normal, tá? Na verdade, tem essa parte também que é solta aqui do abdômen. Bom, e outro detalhe, pessoal, pode ver que minha figura está de boa, tá? Não tá nada travando, veio super de boa, mas esses YouTubers que eu vi, os dois vídeos, os dos caras veio travando tudo, tanto que no vídeo eles tiveram que usar aqueles óleos para lubrificar as articulações. No caso, no meu, não veio, só esse cotovelo aqui, que no caso veio, tá vendo? Que é o braço que veio solto, achando que estava quebrado, que tá rangendo, mas as outras articulações tá bem de boa. As pernas vai bem para cima, para trás vai um pouco para a lateral por causa da bunda. Conseguimos abrir as pernas totalmente para a lateral. Temos dois pontos de articulação aqui na coxa. Essa parte de cima aqui da coxa e virilha, que a gente consegue rotacionar. E também tem rotação na coxa também, que aqui ó, a gente vê que fica esse desencaixe, vamos dizer, em questão do design de acompanhar essa parte de cima com a parte de baixo. Porém, pessoal, é o seguinte, nessa minha figure, essa quina aqui, ela veio mais perto dessa parte de dentro do que essa. Não sei se a câmera vai estar para ver, mas tá vendo, ó? Esse pino tá um pouco para fora. Isso me incomodou de começo, mas agora não. Tá vendo? Aqui nem aparece tanto. Mas no caso, no momento que você vai fazer alguma pose com a perna, isso acaba ficando mais à mostra, mas eu acho que com o tempo dá para passar essa questão aqui. Mas é isso. Então conseguimos rotacionar a coxa. Articulação única no joelho, mas olha isso aí. Que nem diz aquela música, né? Esse aqui com certeza bate a bunda no calcanhar. Bom, articulação na canela também. E também no tornozelo, que é bem de boa. A gente consegue girar para todos os lados. Para cima, para trás. E também na ponta do pé conseguimos ter uma vasta amplitude. Porém, pessoal, é isso aqui, ó. Veio bem mole as pontas dos pés. No caso, essa aqui veio um pouquinho mais travadinha. Mas mesmo com as pontas dos pés assim bem moles, eu consegui deixar a figura estática em pose bem de boa. Bom, pessoal, vocês conferiram o ponto-chave, né, dessa figura. São as articulações, mas que tá me incomodando demais é esse ombro aqui. Olha isso aqui. Ai, ai. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pose com a figura aqui, encaixar uns acessórios e já volto. Bom, agora eu vou passar rapidinho aqui todos os detalhes para vocês, as trocas dos itens. Trocar a head foi super de boa, só puxar aqui e colocar a outra. As mãos também bem tranquilo mesmo, uma pegada da Mafex. Aqui no caso eu usei aquela mão extra que vem com um gap no meio para poder encaixar o effect. No caso eu esqueci de falar com vocês, o punho cerrado que já vem nele, ele, né, no caso aqui é liso em cima, ele vem com um gap aqui entre os dedos para a gente poder encaixar esse effect da teia de aranha. Porém, pessoal, na base, aqui ó, no caso esse aqui é ponto positivo da base, tá? Ele é de rosca, então deixa a figura mais segura e bem mais estática. Eu gostei disso, eu não tinha percebido. Mas porém, pessoal, é esse braço aqui, olha para você ver. Ele é totalmente sem pegada nenhuma aqui. A gente encaixa de boa, mas olha aqui, fica muito bobo. Então no momento da gente colocar a figura, deixa eu colocar aqui. Então da forma que você deixar, a pose que você deixar, ele vai ficar assim, ó, tombando pro lado. Eu realmente acho que foi, no caso, essa figura minha, tá? Veio com isso. Porque no vídeo deles lá, eles não comentam nada, pelo menos que eu reparei, porque os caras são chineses, eu tava vendo a legenda em inglês. E eles não comentaram sobre essa questão aqui dos braços, mas infelizmente, no caso da minha figure, veio esse detalhe também, né? Novamente, infelizmente. Bom, é isso. Vou ajeitar o cenário aqui e já volto. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Spider-Man Black Suite da MES Toys hoje aqui no canal. Bom, pessoal, vamos começar falando de coisa boa. Eu realmente gostei do visual, tudo. Começando da caixa até a figura. Pintura muito boa. Vê com alguns detalhes ali na pintura que eu comentei com vocês, mas isso não atrapalha em questão do visual inteiro. Eu tô falando do trabalho e também da cor que eles usaram, esse preto fosco. Tá lindo. Toda a estrutura da figura
realmente me impressionou, mas que, olha só, desse ângulo vocês estão dando para ver que o gap do braço direito da figure tá maior do que necessário. Do outro lado ali, do braço esquerdo, a gente vê que tem um gap, sim, fica esse gap. Lá nas imagens promocionais da MS Toys, do anúncio da figure, sim, tem esses gaps, mas que do braço direito dele tá muito grande. Eu mostrei para vocês ali o porquê disso. Vou ver se eu animo a arrumar. Na verdade, eu realmente tô chateado, né? Não tô decepcionado, porque as figuras têm seu lado positivo, mas que realmente esse ombro me incomodou, e não foi pouco, na verdade, tá me incomodando ainda. Mas temos que ser sinceros aqui, é a primeira figure da MS Toys, mas que realmente eles capricharam em muitos pontos. Na verdade, pode ser que só a minha figure veio, a base realmente muito bonita. Infelizmente o gancho ele veio meio bobo, talvez colocando um papelzinho na parte de dentro pode ficar um pouco mais estático, vou tentar depois, mas que isso é de menos. Realmente, o que me incomodou da minha figure é o ombro. Mas independente do que veio na minha figure, eu realmente recomendo a todos vocês, principalmente pelo preço. E se caso essa review tenha ajudado a você se interessar ainda mais na figure, independente do que aconteceu da minha, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que todos os fãs do Homem-Aranha vai ficar satisfeito, né, com o trabalho que a MS Toys fez. Vamos dar uma colher de chá para ela, porque foi a primeira figure. Ela tá vindo com os projetos bem bacanas. Eu não prometo trazer todos os Homem-Aranhas que ela já mostrou. Talvez o Homem-Aranha Superior, que eu achei o design muito bonito. O Venom e também o Mark, que esse sim promete. É uma figura que eu gostaria muito de ter na minha coleção. Que a partir desse Homem-Aranha Black Suite possa vir subindo o nível cada vez mais. Mas, né, o preço não precisa subir muito. E assim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você está ajudando demais o canal. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!